Os Simpsons fizeram isso de novo, outra previsão assustadora de Trump. E 2025 pode trazer ainda mais surpresas. Aconteceu antes e pode acontecer novamente. Os Simpsons têm uma habilidade incrível de prever eventos mundiais. E um dos seus momentos mais assustadores foi o episódio da gripe de Osaka. Um vírus misterioso se espalha rapidamente, originário de um país estrangeiro, infectando Springfield em questão de dias. As cenas são assustadoramente semelhantes ao que o mundo vivenciou nos últimos anos. Agora, cientistas alertam que novas doenças podem surgir em 2025. Outro vírus inesperado pode se espalhar pelo mundo. Os Simpsons parecem ter previsto isso. No mundo de hoje, com superbactérias sofrendo mutações e vírus cultivados em laboratório como substitutos, a possibilidade é real. O programa tem o hábito de inserir mensagens enigmáticas. Isso foi apenas mais uma piada ou algo mais? Com seu histórico é difícil ignorar. Um mundo onde robôs substituem trabalhadores humanos pode soar como ficção científica, mas os Simpsons viram isso muito antes da IA dominar as manchetes. Em vários episódios, máquinas tiram pessoas de seus empregos, de trabalhadores robóticos de fábrica a assistentes com IA. O próprio Homer foi substituído pela automação mais de uma vez. Avançando para o presente, as indústrias estão se aproximando dessa realidade. A IA está ficando mais inteligente, assumindo o atendimento ao cliente, escrevendo artigos e até mesmo fazendo filmes. Grandes empresas já estão testando a gestão orientada por IA, e algumas preveem que profissões inteiras desaparecerão. Os Simpsons podem ter mostrado isso de forma cômica, mas foi realmente apenas uma piada. A ideia de trabalhadores humanos sendo jogados de lado por máquinas não é mais tão engraçada. Uma captura de tela vazada de um episódio não lançado de Os Simpsons surgiu online, enviando ondas de choque pelas mídias sociais. A imagem, que parece retratar Donald Trump de volta à Casa Branca, mostra um momento tenso, ladeado por seguranças, envolvido no que parece ser uma negociação de alto risco. De acordo com fontes internas, esse episódio misterioso nunca deveria ter sido visto ainda, mas alguém conseguiu colocar as mãos nele. Rumores sugerem que o episódio retratará um evento político que mudará o mundo em 2025, algo que pode moldar o futuro dos Estados Unidos e além. Poderia ser uma nova política, um acordo secreto. O que é ainda mais assustador é que alguns afirmam que o diálogo no roteiro não lançado se alinha com conversas políticas reais acontecendo agora. Os Simpsons estão dando pistas de novo? E se sim, sobre o que exatamente eles estão tentando nos alertar? Já aconteceu antes e os Simpsons previram. Em um episódio, um colapso do mercado de ações leva Springfield ao caos, com analistas financeiros se esforçando enquanto os números despencam. Era apenas um desenho animado, até que a realidade começou a aparecer. O programa insinuou recessões, falências bancárias e pânico econômico muito antes de virarem manchetes. Agora, especialistas estão alertando que 2025 pode trazer outra crise financeira. Inflação, crises de dívida e mercados instáveis estão criando uma tempestade perfeita. Poderia outra grande crise estar no horizonte? Se sim, os Simpsons podem ter nos avisado novamente. Eles têm o estranho hábito de mostrar turbulência financeira pouco antes de acontecer. Foi apenas uma coincidência ou eles sabem de algo que não sabemos? Aliens e os Simpsons andam de mãos dadas, mas e se suas piadas sobre OVNIs fossem mais do que apenas ficção? O programa tem repetidamente insinuado acobertamentos do governo, naves espaciais inexplicáveis e avistamentos misteriosos. Ao longo dos anos, Kang e Kodos não foram apenas um alívio cômico, eles foram um sinal de algo maior. Recentemente, autoridades do mundo real começaram a revelar informações confidenciais sobre fenômenos aéreos não identificados. Governos estão admitindo que objetos estranhos foram vistos no céu, realizando manobras impossíveis. Poderia 2025 trazer a divulgação completa? Os Simpsons fizeram dicas sutis sobre projetos militares secretos e contato alienígena. A questão é, eles estavam apenas à frente da curva? Ou estavam nos mostrando um futuro que está mais perto do que pensamos? Elon Musk é conhecido por fazer manchetes, mas os Simpsons pareciam saber seu caminho antes que ele o seguisse. Em um episódio, Musk chega a Springfield lançando ideias futurísticas que parecem absurdas, até você perceber que muitas delas se tornaram realidade. Foguetes autopousantes, pronto, carros movidos por IA já estão aqui, colonizando Marte em andamento. Agora, especulações estão surgindo sobre o próximo empreendimento de Musk. Será que 2025 será o ano em que ele dará outro salto gigante? Alguns acreditam que ele está avançando em direção a novas interfaces cérebro-computador, enquanto outros acham que ele pode finalmente pisar em Marte. Os Simpsons o colocaram em seu mundo muito antes de ele remodelar o nosso. É difícil ignorar seu histórico. Os computadores estão ficando mais inteligentes, mas 2025 pode ser o ano em que eles saltarão para algo completamente diferente. A computação quântica está em desenvolvimento há anos, mas empresas de tecnologia e pesquisadores agora acreditam que avanços reais estão chegando. Ao contrário dos computadores tradicionais, que dependem de código binário, os computadores quânticos usam qubits, permitindo que processem informações em velocidades inimagináveis. Empresas
Empresas como Google, IBM e startups especializadas em pesquisa quântica estão correndo para construir uma máquina capaz de resolver problemas que levariam milhares de anos para computadores normais. Isso pode significar melhor pesquisa médica, desenvolvimento de IA mais rápido e até mesmo a capacidade de quebrar a criptografia moderna. Alguns especialistas alertam que essa tecnologia pode mudar completamente a segurança cibernética, forçando governos e empresas a repensar a segurança digital. Se um computador quântico funcional surgir em 2025, o mundo pode ter que se adaptar rapidamente. Uma mudança está chegando às estradas e está acontecendo mais rápido do que muitos esperavam. Grandes fabricantes de automóveis e empresas de tecnologia estão correndo para trazer veículos totalmente autônomos para a vida cotidiana. Em 2025, táxis autônomos podem se tornar uma visão regular em algumas cidades, enquanto caminhões autônomos começam a fazer entregas de longa distância, sem motoristas humanos. Os testes estão em andamento há anos, mas empresas como Tesla, Waymo e Cruise afirmam que este é o momento em que a tecnologia está pronta para se tornar popular. Os governos já estão estabelecendo novas leis de trânsito, apólices de seguro e regulamentos de segurança para se preparar para estradas cheias de carros autônomos. Mas a verdadeira questão é se as pessoas confiarão totalmente na IA ao volante. Alguns acreditam que carros automatizados reduzirão acidentes e tráfego, enquanto outros temem erros de software e riscos de hackers. O maior problema? Milhões de motoristas podem ver seus empregos desaparecerem. Assim como as máquinas substituíram os trabalhadores da fábrica, a inteligência artificial pode estar chegando para aqueles que estão atrás do volante. E a automação não está parando nos carros. Aviões, navios e sistemas de transporte público também estão sendo equipados com IA, aproximando-se de um mundo onde os operadores humanos se tornam opcionais. Mas como isso impactará o consumo de energia? Isso nos leva direto à próxima grande mudança: como o mundo será abastecido no futuro. A maneira como produzimos energia está sendo redefinida e 2025 pode ser um ponto de virada. Os combustíveis fósseis ainda dominam, mas governos e corporações estão investindo bilhões em alternativas renováveis. Os painéis solares estão ficando mais baratos e eficientes, os parques eólicos estão se expandindo e novas tecnologias de baterias estão facilitando o armazenamento de energia para quando ela é mais necessária. Um dos avanços mais promissores está na energia de fusão, o processo que alimenta o Sol. Se os pesquisadores decifrarem o código, a fusão pode fornecer energia limpa infinita, eliminando a necessidade de carvão e petróleo. Algumas empresas afirmam que estão mais perto do que nunca de fazer os reatores de fusão funcionarem em nível comercial. Se esse avanço acontecer em 2025, pode mudar completamente os mercados globais de energia. Carros movidos a hidrogênio, cidades movidas a energia solar e até mesmo casas que geram sua própria eletricidade estão se tornando mais comuns. O mundo está se preparando para uma era em que os combustíveis fósseis podem não ser mais necessários. E se a tecnologia de energia está evoluindo, o que dizer de algo ainda mais fundamental? A própria biologia humana. Os cientistas agora estão trabalhando em maneiras de retardar o envelhecimento. Durante séculos, as pessoas sonharam em retardar o envelhecimento, e agora a ciência finalmente está se atualizando. Em 2025, espera-se que os testes em humanos para tratamentos anti-envelhecimento se expandam, com alguns pesquisadores alegando que essas terapias podem estender a vida humana em décadas. Os cientistas estão se concentrando na regeneração celular, edição genética e até mesmo em medicamentos que podem reverter doenças relacionadas à idade. As empresas de biotecnologia, apoiadas por investidores bilionários, estão se esforçando para tornar o envelhecimento uma coisa do passado. Alguns testes se concentrarão na remoção de células danificadas que causam o envelhecimento, enquanto outros experimentam a reprogramação de genes para manter o corpo mais jovem por mais tempo. Se bem-sucedidos, esses avanços podem levar a vidas mais longas e saudáveis, mas também levantam questões éticas. Se o envelhecimento puder ser retardado ou mesmo interrompido, como a sociedade se adaptará? O que acontece com a aposentadoria, carreiras e superpopulação? Gigantes farmacêuticos e laboratórios de pesquisa estão em uma corrida para serem os primeiros a desvendar os segredos da longevidade. Alguns cientistas acreditam que os primeiros tratamentos de reversão da idade podem chegar ao mercado até o final da década. Mas antes que isso aconteça, eles precisam provar que essas terapias funcionam em humanos. 2025 pode ser o ano em que os primeiros sinais reais de sucesso aparecerão. E se os humanos começarem a viver mais, como isso impactará a maneira como interagimos com a tecnologia? A resposta pode estar no crescente mundo digital do metaverso. Uma nova realidade está sendo construída, e 2025 pode ser o ano em que ela começa a atrair mais pessoas. O metaverso não é mais apenas um conceito. As empresas estão investindo bilhões para criar mundos digitais, onde as pessoas podem trabalhar, fazer compras e socializar. Dispositivos de realidade virtual e realidade aumentada estão melhorando, e as empresas já estão montando escritórios virtuais e vitrines digitais. Gigantes da tecnologia como Meta, Apple e Microsoft estão desenvolvendo novas experiências imersivas, e alguns acreditam que dentro de alguns anos, o metaverso pode se tornar tão importante quanto a própria internet. As escolas estão experimentando salas de aula de RV, com
Concertos estão sendo realizados em arenas digitais e imóveis estão sendo comprados e vendidos em espaços virtuais. Até 2025, podemos ver uma grande mudança em que as pessoas passam mais tempo em ambientes digitais do que nunca. Mas esse novo mundo vem com riscos. Identidades digitais podem ser roubadas, espaços virtuais podem ser hackeados e a tecnologia deepfake está se tornando perigosamente avançada. À medida que as pessoas movem suas vidas online, os criminosos cibernéticos estão encontrando novas maneiras de explorá-las. E é aí que entra a próxima grande preocupação: o crescimento da guerra cibernética. As guerras não são mais travadas apenas em campos de batalha. Especialistas alertam que 2025 pode ver um aumento dramático na guerra cibernética alimentada por IA, onde economias e governos inteiros podem ser alvos sem que uma única bala seja disparada. Ferramentas avançadas de hacking, propaganda deepfake e campanhas de desinformação orientadas por IA estão se tornando mais fortes e difíceis de detectar. Governos e agências de inteligência estão se preparando para a próxima geração de ataques cibernéticos, o que pode desligar redes de energia, manipular mercados financeiros ou até mesmo controlar sistemas militares remotamente. Alguns especialistas acreditam que em 2025 podemos testemunhar o primeiro conflito cibernético em larga escala, onde nações inteiras são paralisadas por ataques digitais invisíveis. As corporações também estão em risco. Bancos, hospitais e grandes indústrias estão constantemente sendo sondados em busca de fraquezas. Ataques orientados por IA agora podem contornar sistemas de segurança tradicionais, forçando as empresas a repensar como protegem dados confidenciais. À medida que o mundo digital se expande, suas vulnerabilidades também se expandem. E as ameaças cibernéticas não visam apenas indivíduos e empresas. Elas também interrompem as cadeias de suprimentos globais, que já estão sob enorme pressão. A escassez de alimentos está se tornando mais comum, e especialistas alertam que 2025 pode trazer algumas das mais severas interrupções até agora. Mudanças climáticas, secas e clima imprevisível estão prejudicando as plantações, enquanto os gargalos na cadeia de suprimentos estão dificultando o transporte de alimentos pelo mundo. Alguns países já estão limitando as exportações, tentando garantir seus próprios suprimentos de alimentos antes que a escassez piore. Os supermercados estão lutando para manter os preços baixos, pois os custos de transporte e produção continuam a aumentar. Em alguns lugares, os alimentos básicos estão se tornando mais difíceis de encontrar. Cientistas estão trabalhando em soluções como agricultura vertical, carne cultivada em laboratório e plantações resistentes à seca, mas essas tecnologias levam tempo para serem escalonadas. Se a agricultura global não se adaptar rapidamente, 2025 pode ser um ano em que a escassez de alimentos se tornará uma crise real. Governos e empresas privadas estão correndo para fortalecer as cadeias de suprimentos de alimentos, mas as crescentes tensões entre as principais economias podem piorar ainda mais as restrições comerciais. Alguns especialistas acreditam que crises alimentares regionais podem começar a aparecer com mais frequência, forçando as nações a repensar como produzem e distribuem alimentos. Se soluções não forem encontradas logo, a próxima grande crise pode não vir de ataques cibernéticos ou instabilidade econômica, mas da luta para alimentar uma população crescente. A escassez de água não é mais apenas um problema para regiões secas. Especialistas alertam que até 2025, mais cidades podem enfrentar crises hídricas graves, já que a demanda ultrapassa a oferta. Secas, condições climáticas extremas e poluição estão dificultando o acesso à água doce, enquanto o crescimento populacional e o uso industrial estão drenando as reservas mais rápido do que elas podem ser repostas. Alguns governos já estão racionando água, impondo limites rígidos de uso e investindo em tecnologia de dessalinização para transformar a água do mar em água potável. Mas o custo dessas soluções é alto e muitas regiões mais pobres estão lutando para acompanhar. O risco não é apenas para a água potável. A escassez também afeta a agricultura, usinas de energia e economias inteiras. Cientistas estão correndo para desenvolver novos métodos de purificação e reciclagem, enquanto algumas empresas estão pesquisando semeadura de nuvens e coleta de água atmosférica. Se essas inovações forem ampliadas rápido o suficiente, elas podem ajudar a aliviar a crise. Mas se 2025 trouxer outro ano de secas recordes, algumas áreas poderão ver conflitos sobre o acesso à água. E à medida que os recursos se tornam mais escassos, os avanços médicos podem se tornar ainda mais críticos, especialmente na luta contra o câncer. A pesquisa sobre o câncer está chegando a um ponto de virada, e 2025 pode trazer alguns dos avanços mais significativos até agora. Cientistas estão usando IA para projetar novos tratamentos, testando vacinas personalizadas contra o câncer e experimentando edição genética para eliminar células cancerígenas sem prejudicar o tecido saudável. Algumas dessas terapias experimentais podem passar de testes para uso generalizado neste ano. Um dos desenvolvimentos mais promissores é a imunoterapia direcionada, que ajuda o próprio sistema imunológico do corpo a reconhecer e destruir células cancerígenas, ao contrário de tratamentos tradicionais como quimioterapia, que podem danificar células saudáveis. A imunoterapia oferece uma abordagem mais precisa. Pesquisadores também estão trabalhando em biópsias líquidas, exames de sangue que detectam o câncer muito mais cedo do que os métodos atuais, aumentando potencialmente as taxas de sobrevivência. Se esses avanços apresentarem resultados, o tratamento do câncer pode se tornar mais eficaz, com menos efeitos colaterais. Alguns especialistas acreditam que dentro de uma década, o câncer pode se tornar uma condição controlável, em vez de uma doença
mortal. Mas a tecnologia não está apenas mudando a medicina, também está remodelando como os humanos interagem com as máquinas. E uma das ideias mais ambiciosas é conectar o cérebro diretamente aos computadores. E se você pudesse controlar um computador com seus pensamentos? Esse é o futuro que as interfaces cérebro-computador estão tentando criar. E 2025 pode ser o ano em que essa tecnologia vai além do laboratório. Empresas como Neuralink e Synchron estão testando implantes que permitem que as pessoas enviem sinais diretamente de seus cérebros para dispositivos externos. No momento, esses sistemas estão sendo desenvolvidos para uso médico, ajudando pessoas com paralisia a recuperar habilidades de movimento e comunicação. Mas a visão de longo prazo é muito maior. Alguns cientistas acreditam que as BCIs podem eventualmente permitir que as pessoas digitem, naveguem na internet ou até mesmo experimentem a realidade virtual apenas pensando. Os militares também estão explorando maneiras de aprimorar as habilidades cognitivas, usando a tecnologia de interface cérebro. Os riscos éticos e de segurança são enormes. Se os pensamentos podem ser traduzidos em sinais digitais, eles também podem ser hackeados. Essa tecnologia pode mudar a maneira como as pessoas se comunicam e processam informações. Os próximos anos determinarão se as BCIs se tornarão uma ferramenta cotidiana ou algo muito perigoso para controlar. O que está claro é que a integração entre humanos e máquinas está acelerando mais rápido do que muitos esperavam. Durante décadas, as viagens espaciais foram reservadas para astronautas, mas 2025 pode marcar o momento em que se tornarão uma opção real para clientes pagantes. Empresas privadas como SpaceX, Blue Origin e Virgin Galactic estão correndo para tornar o turismo espacial comercial mais acessível. Os primeiros hotéis espaciais estão em desenvolvimento e novos projetos de espaçonaves prometem tornar os voos espaciais mais seguros e acessíveis. Algumas empresas até planejam oferecer voos suborbitais, permitindo que os passageiros experimentem a gravidade zero por alguns minutos antes de retornar à Terra. Os governos estão se preparando para um futuro em que mais civis deixarão o planeta. Novos regulamentos de segurança, acordos internacionais de voos espaciais e até mesmo planos para turismo lunar já estão sendo discutidos. Os portos espaciais estão se expandindo e programas de treinamento para pessoas comuns estão sendo desenvolvidos. O objetivo é transformar as viagens espaciais em algo tão rotineiro quanto embarcar em um avião. Mas enviar humanos para além da Terra também traz novos desafios médicos. O corpo humano não foi construído para o espaço e a exposição prolongada à microgravidade enfraquece músculos, ossos e até mesmo o sistema imunológico. Os cientistas estão buscando maneiras de neutralizar esses efeitos e uma das soluções mais promissoras está na biotecnologia. A mesma tecnologia que pode ajudar os astronautas a se recuperarem de viagens espaciais também está sendo desenvolvida para revolucionar a assistência médica na Terra por meio de órgãos impressos em 3D. Os transplantes de órgãos salvaram milhões de vidas, mas a demanda por doadores sempre superou a oferta. Isso pode mudar em 2025. Os cientistas estão fazendo um rápido progresso na bioimpressão, uma tecnologia que usa impressoras 3D, especializadas para criar tecido humano. Se os avanços continuarem, os médicos poderão em breve imprimir órgãos totalmente funcionais, eliminando a necessidade de listas de espera de doadores. Os pesquisadores já imprimiram tecidos simples como pele e cartilagem, mas o próximo passo é muito mais ambicioso, imprimindo rins, fígados e até corações que funcionam exatamente como os reais. Alguns laboratórios estão testando implantes experimentais de órgãos, e os testes em humanos podem se expandir neste ano. O potencial é enorme. Pacientes com falência de órgãos podem receber transplantes feitos de suas próprias células, reduzindo o risco de rejeição e diminuindo a necessidade de medicamentos imunossupressores. Os hospitais também estão explorando a impressão sob demanda, onde estruturas de tecido personalizadas podem ser criadas durante cirurgias. Se essa tecnologia for ampliada, ela pode mudar a medicina moderna para sempre. A maior questão é quando os órgãos impressos estarão disponíveis ao público. Alguns especialistas acreditam que pode levar mais uma década, enquanto outros insistem que 2025 pode trazer os primeiros casos reais de transplantes de órgãos funcionais impressos em 3D. Se isso acontecer, pode ser uma das maiores revoluções médicas da história. O trabalho criativo sempre foi visto como algo exclusivamente humano, mas a inteligência artificial está começando a mudar isso. Em 2025, espera-se que o conteúdo gerado por IA alcance novos patamares, produzindo arte, música e escrita, que são quase indistinguíveis de criações feitas por humanos. Músicos já estão experimentando a IA como parceira criativa, usando aprendizado de máquina para gerar melodias e letras em segundos. Alguns produtores acreditam que a música gerada por IA em breve será tocada no rádio, sem que os ouvintes percebam que não foi feita por um humano. Enquanto isso, ferramentas de escrita de IA estão sendo integradas em redações, agências de publicidade e até mesmo em roteiros de Hollywood. A indústria do entretenimento está observando de perto, pois alguns se preocupam que roteiros gerados por IA e atores digitais possam substituir empregos tradicionais na produção cinematográfica. A ascensão do conteúdo gerado por IA também está levantando preocupações legais e éticas. Quem é o dono das obras criadas por IA?
A IA pode ter uma visão artística ou está apenas reciclando estilos existentes? Alguns artistas e escritores temem que a IA possa inundar a internet com conteúdo, dificultando o destaque dos criadores humanos. Outros acreditam que a IA se tornará simplesmente outra ferramenta, uma que expande a criatividade em vez de substituí-la. Uma coisa é certa: até 2025, o conteúdo gerado por IA será mais avançado, mais acessível e mais controverso do que nunca. Alguns preveem que o primeiro filme gerado por IA pode ser lançado neste ano, enquanto outros acreditam que a IA em breve será capaz de escrever livros personalizados para leitores individuais em tempo real. É isso aí. Quais são suas previsões para 2025? Compartilhe nos comentários.